Rússia continua ameaçando Elon Musk. Mas este homem de negócios não se assusta facilmente. Ele tem algo contra Vladimir Putin. Assista ao nosso vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal. O que aconteceria se os russos e os chineses tivessem como alvo os satélites? Será uma ameaça para a Starlink? Essa pergunta foi feita pelos jornalistas a Elon Musk em conexão com a operação especial russa na Ucrânia. A resposta foi interessante ver a demonstração anti-satélite russa há alguns meses no contexto deste conflito. Porque isso causou muita controvérsia entre os operadores de satélite. Isso até representava algum perigo para a estação espacial onde os cosmonautas russos estão localizados. Então, por que o fizeram? Esta foi uma mensagem antes do agravamento da situação na Ucrânia. Se você tentar desativar o Starlink, não será fácil porque já temos mais de 2.000 satélites. Isso significa muitos mísseis anti-satélite. Espero que não tenhamos que testar isso na prática, mas acho que podemos lançar satélites mais rápido do que eles podem derrubá-los lançando mísseis anti-satélite, disse Musk. Por que é que os abater? A Starlink pode fornecer comunicações de alta velocidade relativamente baratas em toda a superfície do planeta, em perspectiva. E, além disso, Elon Musk é tão progressista, empurrando o mundo para um futuro melhor. É possível que alguém construa um futuro melhor no Ocidente, mas o problema é que, a julgar pelas ações dos políticos ocidentais, a Rússia não tem lugar neste mundo, e teremos que ruí-lo pela força das armas. Como já foi dito muitas vezes, o domínio no espaço é a base do domínio na superfície do planeta. E isso é confirmado durante o conflito na Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia, APU, não tendo seu próprio agrupamento orbital, mas recebendo dados de satélites de inteligência dos Estados Unidos, através de satélites de comunicação dos Estados Unidos, são capazes de resistir a uma ordem de magnitude superior às forças tecnicamente armadas da Federação Russa, Forças Armadas da Federação Russa, infligindo golpes sensíveis de tempos em tempos. Acredita-se que os satélites Starlink não podem ser usados para reconhecimento, embora essa afirmação não seja incondicionalmente confiável, mas mesmo seu uso como meio de comunicação é uma ajuda significativa para as Forças Armadas da Ucrânia e os terminais Starlink na Ucrânia, de acordo com algumas fontes, já são milhares. Também é importante que o Starlink seja apenas a primeira andorinha, um exemplo de que os satélites de comunicação de alta tecnologia podem ser rapidamente produzidos e colocados em órbita em grandes quantidades. E agora surgiram satélites de reconhecimento de radar privados capazes de operar em qualquer clima, sobre os quais falamos anteriormente no artigo O Olho que Tudo Vê, da Capella Space, um prenúncio de uma revolução na inteligência por satélite. Não há dúvida de que o número de satélites de pequeno porte em órbita da Terra para vários fins aumentará exponencialmente. O que acontecerá se as Forças Armadas russas enfrentarem um conflito limitado que não envolverá o uso de armas nucleares com um adversário realmente forte? Com um inimigo que teria reservas suficientes de armas de ataque de longo alcance? Neste caso, a presença de um dos adversários de um grupo de satélites de reconhecimento de alto desempenho de inteligência, comunicação e controle permitirá que ele neutralize as tropas russas sem entrar em contato direto com o combate. Aviões serão destruídos nos aeródromos, navios e submarinos morrerão antes de ter tempo de sair de suas bases, as tropas terrestres não poderão criar um grande punho de ataque, mover-se com forças significativas, organizar um suprimento efetivo de combustível e munição. Navios de superfície e no mar também serão detectados e destruídos a uma distância maior do que o alcance de seus meios de detecção. Se alguém acredita que será diferente, que você pode simplesmente construir uma frota de superfície forte, fornecer forças armadas terrestres com tanques modernos e veículos de combate de infantaria com complexos de proteção ativa, CAS, comprar caças clássicos de quinta geração para a Força Aérea e tudo ficará bem, então ele está profundamente enganado. Por outro lado, as Forças Armadas dos Estados Unidos sem satélites, sem inteligência recebida da órbita, sem sistemas de comunicação espacial, perderão uma parte significativa de suas vantagens, munição de alta precisão de longo alcance não receberá designação de alvo, veículos aéreos não tripulados, UAV não poderão operar fora do horizonte de rádio ou fora do alcance dos meios de comunicação da aeronave repetidora, muitas conexões horizontais e verticais em forças de vários domínios desaparecerão. Somente a superioridade no espaço garante a vitória e sua ausência garante a derrota. Portanto, Elon Musk é muito perigoso para a Rússia. O que Putin pode fazer para detê-lo? Superar a quantidade e a qualidade dos satélites de reconhecimento? Isso é impossível. A Rússia não será capaz de produzir e colocar em órbita satélites, mesmo em quantidades menores do que os Estados Unidos e outros países ocidentais. E a presença de seu grupo de satélites desenvolvido não nivela a superioridade dos Estados Unidos e da OTAN no número de armas de alta precisão de longo alcance e UAVs. Bloquear grupos de satélites inimigos com guerra eletrónica, EW e cegá-los com lasers? Algo ainda não foi ouvido sobre isso, nada disso é aplicado na Ucrânia. A derrota funcional em geral não é muito confiável e é difícil avaliar a eficácia da supressão dos meios de reconhecimento e comunicação do inimigo em qualquer momento específico. Resta apenas a destruição física de naves espaciais inimigas, mas também aqui há uma série de problemas. Com os meios existentes, é possível destruir 10, 100 satélites, mas o que fazer se houver milhares, dezenas de milhares deles?
Haverá uma situação em que colocar em órbita novos satélites será realmente mais barato do que destruí-los, mesmo que um míssil antissatélite leve vários interceptadores. A vantagem será de alguém que pode produzir satélites mais baratos e colocá-los em órbita mais barato. Em termos de lançamento em órbita, os Estados Unidos já têm uma ajuda significativa, os veículos de lançamento parcialmente reutilizáveis da família Falcon da Space, embora ainda não criem uma vantagem decisiva. A situação pode mudar após o início do uso do foguete Starship de 2 estágios totalmente reutilizável de Elon Musk. Se isso acontecer, e o Starship realmente reduzir radicalmente o custo de colocar cargas em órbita, então, após um curto período de tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos percebem que vantagem Elon Musk pode fornecer a elas, e no futuro previsível, não apenas satélites de reconhecimento, comunicações e controle, mas também um escalão espacial do sistema de defesa antimísseis capaz de interceptar centenas. A fim de parar Elon Musk, a Rússia está desenvolvendo o projeto Reaper. Qual é a sua essência? Os satélites colocados em órbita em massa são implantados em clusters de um único veículo de lançamento e depois criados em suas órbitas. Conhecendo sua órbita, você pode lançar uma espaçonave interceptadora de tal forma que ela voará alternadamente além dos satélites que você deseja destruir. No momento do voo a uma distância mínima, o interceptor liberará munição compacta e barata que destruirá o satélite inimigo. Depois disso, o próprio interceptador irá para o próximo satélite, depois para o próximo, e assim por diante, até que sua munição se esgote. Ao atacar na testa, na aproximação do alvo, existe o risco de que o interceptador voe para a nuvem de fragmentos remanescentes do alvo atacado e sua própria munição atacante. Com base nisso, talvez a opção preferida seja atacar um satélite inimigo após o interceptador passar por ele. Neste caso, o lançamento da munição atacante será realizado na direção oposta, todos os fragmentos permanecerá para trás do interceptor. O interceptor orbital do tipo Reaper deve incluir radar ou meios ópticos de detecção e rastreamento de alvos, combustível e motores de orientação, correção da trajetória de voo, compartimento de instrumentos e compartimento de armas. O interceptor orbital do tipo Reaper, colocado em órbita, deve se mover um pouco longe da localização pretendida do satélite inimigo. Em um determinado momento, os motores de orientação invertem o interceptador voando por inércia e, em seguida, no ponto calculado da trajetória, quando a cauda do interceptador é direcionada para o satélite inimigo, um tiro é disparado. A munição atacante atinge o satélite inimigo e o interceptador recebe aceleração, corrigindo a trajetória de seu voo para passar pelo próximo satélite-alvo. Assim, o ciclo é repetido até que a munição prejudicial permaneça no interceptor. Correção adicional da trajetória de voo deve ser realizada pelos motores e interceptores. Um único interceptador pode potencialmente transportar centenas de munições destrutivas. Por exemplo, se o diâmetro do lançador de uma munição for da ordem de 150 mm, então um pacote de munição 100 no formato 10x10 será um quadrado com um lado de pouco mais de 1,5 metros, respectivamente, um pacote de munição 400 terá uma dimensão de pouco mais de 3x3 metros. Para combater a evasão de satélites inimigos de um ataque usando a correção da órbita, um interceptador provocador, não equipado com radar e munição, do design mais primitivo, pode ser desenvolvido. Sua única tarefa será se aproximar dos satélites inimigos em comandos do solo, a fim de forçá-los a mudar de órbita e gastar combustível. Seu suprimento de combustível pode ser muito maior do que o interceptor, então ele pode fazer muitas voltas, fazendo com que os satélites inimigos saltem em órbitas, desperdiçando combustível. Tais provocadores podem ser lançados de tempos em tempos, mesmo em tempo de paz, a fim de animar levemente o inimigo. Mas, é claro, Elon Musk está ciente dessa ameaça e está pronto para evitá-la. Trata-se de equipar os satélites com sistemas de autodefesa. Muitos acreditam que isso os tornará complexos e caros, pois precisarão de reconhecimento, armas e assim por diante, o que contradiz o próprio conceito de satélites massivos e baratos. No entanto, eles não levam em conta que, no momento em que a Rússia lançar seu sistema Reaper, Elon Musk poderá realizar seu projeto para reduzir o custo de tais tecnologias. E esse confronto espacial custará à Rússia muito caro. Se os satélites de Musk forem lançados aos milhares, os interceptores orbitais Reaper devem ser lançados às dezenas, talvez às centenas. São bilhões de dólares contra milhões que os Estados Unidos e Elon Musk gastarão. E você acha que Elon Musk será capaz de derrotar a Rússia no espaço? Escreva sua opinião nos comentários.